Uma conta que não fecha. De um lado, o avanço da medicina, o aumento da oferta de alimentação saudável e do maior conhecimento da população sobre os benefícios da atividade física. Do outro, a vida tumultuada das grandes cidades, a poluição, o estresse, a falta de tempo, o consumo desenfreado de alimentos processados, cigarro, álcool. No meio de tudo isso, o desafio da longevidade e do cuidado com a saúde do coração. As doenças cardiovasculares são as que mais matam no país. São cerca de 380 mil por ano. Mas, afinal, como enfrentar esse cenário? Para falar desses e outros assuntos, o Canal Livre recebe o Dr. Dante Senra, PhD pela Faculdade de Medicina da USP, especialista em cardiologia, clínica médica e terapia intensiva. Dante também é médico dos hospitais Albert Einstein e Sírio-Libanês. Boa noite. Para a entrevista de hoje, estão comigo na bancada do Canal Livre os jornalistas Fernando Mitre e Marina Machado. Dr. Dante Senra, obrigado pela presença aqui no Canal Livre. Comida saudável, alimentação saudável e esporte são caminhos inevitáveis para um coração saudável? São inevitáveis, mas são um bom começo, né? Podem não ser suficientes, né? Você consegue, obviamente, mudar a sua história com hábitos saudáveis, né? Hoje você consegue, nós acreditamos que 70% das vezes você consegue mudar, vamos deixar por conta da loteria genética nossa 30%, e você consegue mudar a sua história cardiovascular ao longo dos anos com esses dois atributos que são fundamentais. Mas o cuidado da sua saúde com o exame periódico é fundamental, porque muitas vezes você pode estar nos 30%, né, ter um predomínio dos seus genes, e isto, a identificação precoce de uma eventual doença, faz toda a diferença na evolução da sua vida. Doutor, a convivência com os fatores de risco, atualmente o que a medicina garante? O paciente chega no seu consultório, ele é hipertenso, ele é diabético e ele está começando a ficar com a gordura aqui em volta da cintura mais ostensiva. Naturalmente está em situação precária. De risco. O que é que a medicina oferece para ele? E o que ele pode fazer para ter uma vida saudável e longa a partir desses problemas? Bom, hoje nós vivemos um momento difícil, né? Porque as pessoas estão envelhecendo, estão vivendo mais, né? E existe no Brasil, estão acumulando hábitos que não são adequados para que não favorecem a longevidade. E como o brasileiro, apesar disso, vive mais porque se beneficiou de alguma forma do saneamento básico, apesar de só 50% da população brasileira ter saneamento básico, se beneficiou de vacinas, do uso de antibiótico, vive mais, mas não necessariamente bem. E é preciso mudar esses hábitos, controlar esses fatores de risco, que são esses que o senhor mencionou, são chamados de removíveis, ou pelo menos contornáveis, né? Quer dizer, são todos contornáveis. Dá para conviver com isso? A exceção da idade, que é um fator de risco. A idade não tem jeito. A exceção da nossa herança genética, né? E a exceção do sexo, o gênero, né? O homem tem mais doença cardiovascular que a mulher, pelo menos até a menopausa. De cada 10 pessoas, 7 são homens que têm doença cardiovascular até os 50 anos. Depois dos 50 anos, as mulheres perdem um aliado importante, que é o estrogênio, e elas ultrapassam a gente em incidência. De cada 3 pessoas, 2 são mulheres que têm problema cardiovascular. A exceção desses 3 elementos, os outros são contornáveis. Mas mesmo que você dê azar e que o que predomine em você seja o fator genético, você consegue atrasar muito a evolução das doenças cardiovasculares e identificar precocemente. É isso que a medicina oferece, o que é muita coisa, a identificação precoce de uma eventual doença cardiovascular, e aí você pode mudar o rumo da doença. Agora, isso é factível, possível e uma realidade. Doutor, quando a gente fala de problemas cardiovasculares e cuidados com o coração, a gente sempre olha para pessoas adultas, 40, 50 anos, e começa a se olhar. Mas o olhar tem que ser desde a infância, desde os hábitos de alimentação. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho de termos uma saúde cardiovascular desde os primeiros dias de vida. Infelizmente, os hábitos dos nossos jovens e adolescentes estão, na maioria das vezes, inadequados. Nós temos 40% das crianças e adolescentes com sobrepeso.
16% dos meninos são obesos, ou seja, tem um IMC maior que 25, entre 25 e 30. 12% das meninas são obesas hoje. Né? A população adulta é muito mais, nós temos 40 milhões de obesos, né? 55% da população brasileira com sobrepeso. Né? Mas o cuidado tem que ser na criança e na adolescência. Qual que é a pressão que é considerada já hiper? No caso de uma criança de 10 anos, qual que é a pressão? Criança acima de 12 anos, nós consideramos o mesmo valor para o adulto. O mesmo valor? 12 por 8. Acima de 12 anos, 12 por 8 de pressão. Abaixo disso seria quanto? Tem uma tabela que varia de acordo com a Sim, mas idade. 13 por 8,5 já é hipertenso? Já é hipertenso numa criança abaixo de 12 anos. Agora, o número continua sendo 12 por 8, porque vira e mexe a gente ouve falar em alguma tolerância, um pouco para cima, não só em crianças, em adulto 12 por 8 também, é uma pressão adequada no adulto, adulto hoje em também. dia. Hoje é Se uma der pressão 13 adequada. já é um problema. 'Hoje 14 a gente já considera hipertenso no adulto jovem. É o hipertenso leve. Né? 14 é a nota de corte, a gente já é considerado 14 por 9. 14 por 9 é hipertenso leve. Passou de 14 por 9 ou chegou a 14 por 9 já é Se tiver 14 por 9, é um hipertenso leve. Já tem que tomar remédio ou só exercício? Não, atividade física. Com esse nível é muito improvável que você precise de medicação. Se a pessoa estiver disposta a mudar de hábito, né? De hábito de alimentação. A medicação é depois de quê? 15 por 10? A medicação é quando você não encontra adesão à mudança de hábito. Né? Quer dizer, não adianta, você não pode manter, apesar de 14 por 9, se ele não muda de hábito, se você não tem perspectiva de melhora na sua qualidade de vida, aí a medicação se impõe. O mapa de pressão que deu uma média de 137 por 84, isso aí o que é? O mapa não dá a média, o mapa dá os picos de pressão. Ele mede por 24 horas a sua pressão. Faz não, mas tem aquela 80, média que vem, né? 80, mas a média é distorcida, porque não é um critério de avaliação adequado, porque à noite nós temos uma pressão muito mais baixa. Né? Então, o que se avalia são os picos de pressão durante o dia, né? Inclusive qual o melhor horário para você fazer avaliar, introduzir a medicação. Né? E o mapa dá muita informação. Né? Por exemplo, você consegue ver qual o melhor horário da medicação, você consegue saber qual o horário do dia que a pessoa pode ter uma alimentação mais frágil, uma alimentação menor. Né? O mapa dá muita informação, inclusive para avaliar a efetividade de tratamento, né? Se o seu tratamento está adequado. Agora, aí não entra a loteria genética que o senhor se referiu, porque os 30%. Os 30%. Se eu chegar ao seu consultório com um histórico de hipertensos na minha família, o tratamento aí, eu imagino, vai ser outro, né? Ou a gente vai continuar apostando Não necessariamente, não, claro. Não necessariamente. Você pode ter um histórico e ter hábito de vida saudável e a sua pressão está adequada. Né? Você avalia, como eu estava dizendo, a efetividade do seu tratamento. Né? Quer dizer, hoje em dia, o tratamento da pressão, no passado era terrível a pressão, porque os remédios tinham tratar a pressão, os remédios tinham muitos efeitos colaterais. Né? E você escolhia qual efeito colateral que você tinha que dar para a pessoa e, obviamente, hoje a adesão ao tratamento... Remédio para pressão hoje não tem mais aqueles Quase nada, e eu tenho um arsenal grande de medicamento e quando apresenta, você muda o remédio. Você muda. Então, você avalia, inclusive, o que existe mesmo, que é a hipertensão do avental branco, que as pessoas falam. Então, é muito comum no consultório as pessoas chegarem no consultório e dizem, minha pressão está absolutamente controlada, você vai medir, está alta. Aí ele diz, não, mas isso aqui é hipertensão porque eu fiquei nervoso, fiquei agitado. Isso existe de fato. E aí eu pergunto, quantas vezes você fica nervoso e agitado durante o dia? O remédio tem que ser eficiente para esses momentos. Mas uma coisa é ficar agitado e nervoso com o chefe. Não sei se é diferente, cada um dá um valor. Outra coisa é o medo de tirar a pressão ali, medir a pressão e ela dá alta. Eu tenho mais medo do chefe do que de medir a pressão. Mas depende de cada um. Eu tenho um amigo que entra no consultório e a pressão dele vai lá para cima. Porque a pressão não está adequadamente controlada. Porque ninguém está livre do estresse. Habitualmente nós ficamos mais estressados hoje. O seu amigo precisa fazer uma revisão da medicação. Mas isso é um caso uma situação de estresse. Para medicação para controlar a pressão ou é um caso para eventualmente medicação psiquiátrica? Não. Às vezes um medicamento para diminuir a ansiedade é bem-vindo, né? Mas expressa no mínimo uma tendência à hipertensão. Né?
Doutor, voltando ao cuidado para não corrermos atrás do prejuízo, quer dizer, a gente recentemente deu uma matéria no Jornal da Band falando que até os 30 anos de idade, se você tiver um bom trabalho de atividade física e um bom trabalho do seu coração, você ganha aí para os próximos anos, fica à frente de outras pessoas que não teriam feito tanto trabalho físico. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso e da importância da gente falar. Você deu números preocupantes com relação às crianças aqui e aí isso vem piorando, a alimentação vem piorando, o sedentarismo vem piorando, as crianças têm ficado cada vez mais em casa, utilizando equipamentos eletrônicos. A gente precisa focar na atividade física e na alimentação dessas crianças, inclusive para garantir idosos melhores? Não, sem dúvida. O segredo dessa doença, que é a doença cardiovascular, quando a gente se refere à doença cardiovascular, basicamente nós estamos falando da obstrução das artérias, que dão um infarto, dão uma isquemia, dão morte súbita, é que cada fator de risco desses, né, eles que nós mencionamos, eles têm um peso individual para cada pessoa. Né? Então, é necessário que nós tentemos controlar todos. Né? Mas, muitas vezes, você precisa de medicação para controlar a pressão. O hábito de vida, muitas vezes, não é suficiente, mas é um grande começo. E uma pergunta recorrente que as pessoas fazem é: de quanto em quanto tempo, por exemplo, eu preciso fazer exame cardiovascular? Uhum. E a resposta tem a ver com a sua pergunta. Nós estamos falando de quem? Uhum. Né? Se a pessoa chega no consultório e está acima do peso, está hipertensa, com colesterol alto, é diabética, tem um histórico familiar, eu preciso fazer mais a miúde. Né? Se a pessoa chega com seus fatores de risco controlados, eu posso abaixar a guarda. Né? E isso vale, inclusive, para o nível de colesterol. No caso do diabetes, por exemplo, que critério o senhor tem para dizer o fulano é diabético? Aparece um paciente no seu consultório, ele tem 5,2 de hemoglobina glicada. Absolutamente ótimo. Normal. E 117 de glicemia. Pois é, mas a glicemia, a hemoglobina glicada, ela é uma média das últimas 8 semanas. Uma medida isolada pode ser que não represente a média. Sim, mas esse paciente... Cento e quanto o senhor falou? 114. De glicemia? 114, Não, 114 absolutamente não é diabético. Ele não é diabético. Uma hemoglobina baixa, ele não é diabético. Né? Seguramente não é. Né? Você está dizendo por causa da hemoglobina? Esse paciente, por causa da hemoglobina. A hemoglobina é uma média das últimas 8 semanas de medida. Né? Hoje, esse paciente precisa, obviamente, ser observado de perto. Ele precisa de cuidado, ele precisa de controle, ele não pode engordar, ele precisa ter uma alimentação saudável, mas ele não tem nenhuma indicação de tomar medicamento. Aquela conversa de pré-diabetes, então aquilo é bobagem? Não, não é bobagem. Esse termo mudou porque, como se usa pré-diabetes, se pressupõe que essas pessoas vão virar diabetes e nem sempre isso acontecia. Hoje o termo que prevalece é de intolerância à glicose. Algumas pessoas têm intolerância ao excesso de glicose, né, que também precisa tomar cuidado, às vezes com medicação, mas uma medicação mais leve, uma medicação que diminua a resistência do organismo à insulina, né? Mas são pacientes que precisam de acompanhamento mais próximo. Doutor, por que a gordura abdominal é um problema? Então, a gordura abdominal hoje é considerada um fator de risco para a doença de coração. Né? A gente preconiza para a mulher uma cintura abdominal, uma medida de cintura abdominal que se faz com uma fita métrica a nível da cicatriz umbilical, do umbigo, né, de 80 centímetros e para homem 94. Para você ter uma ideia, cada centímetro que você aumenta na gordura abdominal, você aumenta 2% o risco de ter doença cardiovascular. Parece pouco, 2%, mas se você aumentar 10 centímetros, são 20%. Claro. Mas por que exatamente a gordura abdominal? Porque ela acumula ácido graxo livre, importante na gordura abdominal. Acumula gordura ruim, né, que é o LDL. E, além disso, quem tem gordura abdominal aumentada tem uma resistência à insulina maior. Quer dizer, ele precisa ter mais insulina para conseguir colocar aquele nível de glicose para dentro da célula. E isso é um fator de risco. Por falar em LDL, os números de colesterol atualmente, como é que estão? O LDL antigamente, o colesterol total até 250 era considerado normal. Hoje parece que 190 você já está pensando. Está mais restrito. Está mais restrito. Está mais restrito. O HDL, que é o colesterol bom, qual que é o mínimo aceitável? Tá bom. O LDL é o ruim, Vamos né? lá. É o vilão, né? O LDL. Vamos lá. A Sociedade Americana de Cardiologia, a American College e a brasileira em consenso já estabeleceram que o valor normal
ela depende dos fatores de risco que você tem. Né? Quer dizer, de novo, o senhor me pergunta, de quanto é o colesterol normal? A resposta é a mesma. Nós estamos falando de quem? Então, os fatores de risco, eles são divididos em removíveis ou contornáveis, como eu disse, sedentarismo, obesidade, tabagismo, hipertensão, colesterol alto e diabetes, e não removíveis, que são esses que nós mencionamos, né? A idade, o sexo e a nossa herança genética. Isso não tem como mudar, nós temos que conviver com ela. E hoje está estabelecido que se você não tem nenhum fator de risco desse, acho que não conheço ninguém que não tenha nenhum, mas vamos lá, se você não tem nenhum fator de risco, a gente aceita um LDL em 135. 135. LDL, que é o colesterol ruim. O ruim. Se você tem 2 ou mais fatores de risco que não o diabetes, a gente quer esse LDL em 120. 120. E se você é diabético e ou já teve algum evento cardiovascular, já teve uma isquemia, ou já identificou nos seus exames de rotina uma placa de obstrução, pequena que seja, de 10% a 20%, se o seu LDL não estiver abaixo de 80 por as cifras atuais, você não está tratado. Então E a doença radicalizou o negócio. vai progredir. Mas radicalizou, mas hoje você coloca o LDL enquanto você quer. Porque até no paciente indisciplinado. Porque os remédios são muito eficientes. Com remédio porque o colesterol é muito estável. Isso é um mito que precisa ser revisto pelas pessoas. Né? Hoje a gente sabe que 80% do colesterol é produção endógena. Então, muitas vezes, você precisa de medicamento. E você tem medicamento que bloqueia a formação do colesterol, tem medicamento que aumenta a excreção do colesterol. Então, a parte da dieta é só 20%? 20% no colesterol. O triglicérides é o contrário. O triglicérides, que é metabolismo basicamente de carboidrato, então quase 90% de alimentação. Pela comida você resolve o problema do triglicérides. Então, eu tenho paciente, o triglicérides valor normal é até 150. Eu tenho paciente que tem 900 de triglicérides. Só fechar a boca que... em tese, que quem tem 900 é difícil aderir a hábito saudável, você acaba tendo que dar remédio. Mas, sob o ponto de vista teórico, ele poderia reduzir o consumo de carboidrato, massa, pão, bebida alcoólica, refrigerante, doce, arroz, reduzir. Veja bem que eu estou dizendo reduzir, não retirar da dieta. Eu já não peço dieta restrita e de sacrifício há muitos anos para os pacientes, porque ninguém faz. Ninguém faz sacrifício a vida inteira. Mas o colesterol é remédio mesmo. O colesterol, na maioria das vezes, o remédio. O que não é uma má notícia, não. Né? Os remédios hoje são eficientes, com pouco ou nenhum efeito colateral, e quando existe, você muda o medicamento. Aquele Lipitor, né, que é o bom remédio. É um deles. Bloqueia a formação e do o HDL, o colesterol bom? Sim. Esse limpa, né? Esse colesterol bom Esse limpa, mas infelizmente a gente tem uma quantidade quase 1/3 do LDL. Entendeu? Ele limpa, ele remove o colesterol ruim, que é o LDL, que gruda na parede das artérias, e ele, infelizmente, a quantidade do HDL é baixa que nós temos. Né? E hoje já existe remédio para aumentar o HDL, mas ainda tem efeito colateral, a gente evita utilizar. O senhor trouxe um vídeo para a gente, né? Sim. E eu queria colocar no ar para que o senhor pudesse nos explicar exatamente sobre o funcionamento. Bem ilustrativo. Exatamente. Vamos colocar no ar agora, ele vai nos explicar enquanto o vídeo roda. Essa imagem é dentro de uma artéria, mostrando o glóbulo vermelho, em grande quantidade, que é a hemácia, o eritrócito, né? O amarelo, que é o LDL. Repare que tem muito mais LDL do que o verde, que é o HDL. E aí o LDL, quando ele está em quantidade grande, ele vai acumulando na parede das artérias e de vez em quando passa um verdinho, que é o HDL, e remove. Né? Aí eu não sei se é verde ou se é azul, mas ele remove. Né? Só que ele não dá conta de remover. Né? Veja o senhor. E aí o LDL vai acumulando. Quando ele acumula bastante, ele inflama a parede da artéria e aparece o leucócito. E veja o que acontece. Inicia a formação da obstrução, do ateroma. Exatamente. Agora, doutor, fica a dúvida. Quando você toma um medicamento, quer dizer, você não está aumentando o HDL e você também não está retirando das paredes. Quer dizer, aquilo que já está sedimentado, aquelas placas que já estão formadas, vão continuar ali. Hoje, a história natural da doença, para o paciente que tem adesão ao tratamento, quando você identifica uma placa pequena, 30% até 40%, a gente ainda diz que a placa é pequena, porque o risco de ter infarto nessa placa é muito pequeno, a não ser que ela rompa, que é uma exceção, não é a regra, né?
quando você identifica a placa, 80% das vezes você consegue estacionar a evolução da doença, com um pouquinho de adesão do médico e do paciente. Né? 80% das vezes, e uma das maneiras mais eficientes é colocar o LDL lá embaixo. Então, as pessoas vão no consultório e dizem, em uma avaliação distorcida, dizem, não, o meu LDL é alto, mas o HDL também é alto, o médico disse para eu ficar tranquilo. Isso é bobagem. É um erro grosseiro, porque a segunda opção, perfeito, a sua avaliação está perfeita, porque a primeira opção, e é óbvio, se a gente pudesse escolher, né, era ter o LDL lá embaixo e o HDL lá em cima. Né? Mas a segunda opção, se isso não for possível, é você ter os dois baixos e não os dois altos. Né? Se a gente puder escolher, os dois baixos. Né? Para usar uma metáfora, vamos dizer que a gente mora num apartamento pequeno, que a gente só vá lá para dormir, já faça as refeições na rua, tomar banho e dormir. Você não precisa ter 3 empregadas para limpar se você tem pouca sujeira. Agora, doutor, essas placas... Agora, o senhor falou uma coisa preocupante aí. O senhor disse, essas placas, se não mexerem, se não for removidas, se não despregarem, por quê? Não, porque a placa pode romper. E se romper? Se você romper, e se romper? Se ela romper, inicia a formação do trombo que oclui a artéria. Né? Então, daí está... Aí o paciente pode morrer. O mecanismo pode infartar. Né? Aí está o mecanismo, a grosso modo, do infarto. O LDL vai subindo, a placa rompe, e aí o organismo lança a mão do primeiro elemento da coagulação que ele conhece, que são as plaquetas, elas começam a se agregar, porque interpretam aquilo como uma ferida dentro da artéria. Para conter a ruptura, elas começam a se agregar. Aí a ação da aspirina que inibe a agregação das plaquetas. Um ateroma na carótida é mais perigoso do que em outro lugar? Todos eles são perigosos, mas na carótida ele vai produzir um acidente vascular cerebral. Hoje a Organização Mundial de Saúde estima que 1 em cada 6 pessoas no mundo vai ter um acidente vascular cerebral. 70% das pessoas que têm acidente não voltam a trabalhar. Né? E 50% desenvolve algum grau de dependência com acidente vascular cerebral. Deus me livre. Então a esperança é morrer antes. Né? Não, a esperança é se cuidar. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo e voltamos já com o Canal Livre.